Olá, alunos. Dando continuidade na aula de progressão geométrica, a gente tem esse exemplo aqui, o 8 da apostila. Então, esse exemplo 8, ele está nos dizendo o seguinte: se A1, A2, 1/4, 1/2, A5, A6 e A7 formam, nesta ordem, uma PG, achar a soma desses termos. Então, né, como é que a gente vai fazer aqui? Então, vou pegar a canetinha. Aqui. Então, vamos lá, né? Nós temos o seguinte, nós temos essa PG aqui, né? Temos esse termo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o A4, A5, A6 e o A7. Esses números aqui, o A3 é 1/4 e o A4 é meio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a razão dessa PG, né? Então, a gente já sabe como achar a razão, então é o termo posterior, então vou colocar, por exemplo, o A4 sobre o A3, e eu já sei os valores, então eu vou colocar, então dá meio sobre 1/4. Você pode utilizar esta notação de divisão, né? E aí, divisão de fração por fração. Você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda, né, é no sentido contrário. Então, é 1/4, então vai ficar 4 sobre 1. Aí você multiplica termo a termo aqui, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2. E aí, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente já achou nossa razão. Nossa razão aqui, ela é 2, né? Então, né, conforme a gente já falou para vocês, a gente pode achar o termo posterior, né? Olha, como é que eu posso achar o A5? O A5 eu posso achar multiplicando o A4 pela razão, na verdade? Então, o A4 é meio, a razão é 2, e aqui 2 vezes 2 dá 2, que vai dar 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu já sei quem é o A5. A mesma coisa 6. O A6 eu posso pegar o termo anterior e multiplicar pela razão, eu já sei quem é o termo anterior e já sei quem é a razão, então essa multiplicação vai dar 2. O A7, a mesma coisa, o termo anterior, que nesse caso é 2, vezes a razão, que é 2, e isso vai dar 4, né? Então, quando eu quero achar o termo posterior, né, eu pego o termo anterior e multiplico pela razão. Está aqui, ó. Agora, nesse caso, eu quero achar o A1 e o A2. Eu tenho que achar os termos anteriores. Então, você pode perceber aqui, olha, que daqui para cá eu multiplico por 2, daqui para cá eu multiplico por 2, que é a razão, né? Faço a mesma coisa, né? Então, daqui para cá eu teria que multiplicar por 2. Mas multiplicar por 2 também é a mesma coisa que quando eu voltar, dividir esse número por 2. Então, eu posso dizer o seguinte, que o A2 ele vai ser o A3 dividido pela razão, não é verdade? Ou eu posso usar essa mesma fórmula, se eu usasse essa mesma fórmula aqui, ó, quem seria o A3? É o A2, né? Vezes a razão. Mas eu não quero encontrar o A2, então quem é o A2? Deixo ele paradinho aqui, pego o A3 e a razão, que é o quê? Que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou utilizar isso. Então, o termo posterior, eu acabo multiplicando, né? Mas por termo anterior, eu faço a divisão. Então, vamos lá. Então, quem é o A2? O A2 é o A3, que nós já sabemos que é 1/4, vou colocar assim, dividido por quem? Pela razão. A razão é 2, né? Então, dividido pela razão. Aí, olha, novamente, você tem divisão de fração por fração. Lembrando que o 2 é um número inteiro, então ele
é como se ele tivesse aqui abaixo dele um 1, né? Então, divisão de fração por fração, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 2, 2 sobre 1. O inverso é 1 sobre 2. Então, 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 2 dá 8. E o A1? A1 é a mesma coisa, e agora vai ser o A2 dividido pela razão. Então, o A2 é 1/8, dividido pela razão é 2. A mesma coisa aqui, ó. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso do 2 é 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, que é 1, e aqui vai ficar 16, tá? Então, só que no exercício, ele pede a soma, né? Então, eu vou passar para cá, para arrumar essa nossa PG. Então, quem é o A1? A nossa PG vai ser formada por 1 sobre 16, o A2 é 1 sobre 8, o A3 que a gente foi dado é 1 sobre 4, o A4 é meio, o A5 é 1, o A6 é 2 e o A7 é 4. Então, tenho essa PG aqui, tá? E agora eu quero saber a soma. Essa é uma PG finita, eu quero saber a soma. Basta eu somar os termos. 1 sobre 16, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 2, mais 1, mais 2, mais 4. Então, o que é necessário nós fazermos aqui, né? Aqui a gente pode tirar o MMC entre esses números daí de baixo. E aí você pode perceber, ó, que o 16, né, aqui você pode ver, é múltiplo, né, de todos esses daqui. Então, é claro que o MMC é 16. Caso a gente tenha alguma dúvida, né, você faz a fatoração. Então, 16 dividido por 16 dá 1, 1 vezes 1, 1. 16 dividido por 8 dá 2, 2 vezes 1, 2. 16 dividido por 4 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. 16 dividido por 2 dá 8, 8 vezes 1 dá 8. Aí, aqui embaixo desses aqui, é como se tivessem um 1, né? Então, vai ficar 16 dividido por 1, que é 16, 16 vezes 1 é 16. 16 dividido por 1 é 16, que multiplica 2 dá 32. E 16 dividido por 1, que é 16, vezes 4, dá 64. Então, quando você somar todos esses termos aqui, né, vai dar 127 sobre 16. Então, veja que para PG finita, você até consegue somar, não é verdade? Mas lá na frente a gente vai ver uma propriedade de soma de PG, tá? De alguns termos, de N termos de uma PG, e para tentar facilitar essas contas aí para a gente. Então, aí temos as propriedades aqui. Então, essa propriedade primeira, ela fala de termos equidistantes. Equidistantes, olha, equi é igual, distantes é distância. Então, mesma distância, ou distâncias iguais, né? Tá? O produto de dois termos equidistantes dos extremos, ou seja, que tem a mesma distância dos extremos, é igual ao produto dos extremos, né? Então, ó, se eu tenho aqui P mais Q igual a N mais 1, então, no fundo, você vai ter que o AP, o AP, que a gente vai, é o termo, né? Vezes o AK é igual a AN vezes o A1. Tá? Então, vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Tenho 1, 2, 4, 8, 16 e 32. A1, né? É 1, N igual a 1, e aqui o outro N, né? Aqui, olha. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, o N aqui, ele é 6, né? Então, aqui o A6, ele é 32. Então, se você pegar, ó, N mais 1, então 6 mais 1 é igual a 7.
né? Aí eu vou pegar, por exemplo, o 4 e o 3, ó. A 4 e o A3, né? Se eu pegar o A4 e o A3, então 4 mais 3 também é igual a 7. Então, por essa propriedade, eu sei o seguinte. Por essa propriedade, nós sabemos o seguinte, que A1 vezes A6 é igual a A3 vezes A4. Quem é A1? É 1. Quem é A6? É 32. Quem é A3? É 4. Quem é A4? É 8. Aqui é 32 e aqui é 32. Tá? Se você pegar A2 e A5, olha, tem que estar com a mesma distância dos extremos. Essa distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá. Então, você vai ter que 2 vezes 16, né? Assim, olha, 5 mais 2 é 7, né? 6 mais 1 é 7. Então, 16 vezes 2 é 32, e 32 vezes 1 é 32. Então, vai dar certinho, tá? Conforme a propriedade aí. E aí, a gente tem agora a propriedade, outra propriedade, que é a média geométrica. Então, se você tem uma PG aqui, a partir do segundo termo, né? Cada termo, a partir do segundo termo, é a média geométrica do termo anterior e o termo posterior. A média geométrica, né? Vai ser dada assim, ó, AP ao quadrado, AP menos 1 vezes AP mais 1. Ó, média geométrica, tá? Aqui vai ter uma raiz, depois que tu tirares o 2. Então, isso é a média geométrica do termo anterior, ó, P menos 1, e o termo posterior, que é o P mais 1. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó, aqui é um exemplo bem simples, né? Ó, esse termo tem que ser a partir do segundo. Ele é a multiplicação do anterior, 3, pelo posterior, 27. Né? Então, aqui, quando você fizer 27 vezes 3, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 2, 6, com mais 2, 81. E a gente sabe que 9 ao quadrado é 81. Né? Então, vai acontecer por todos os termos dessa natureza. Tá? Aí vamos ver aqui o exemplo 11. Né? O exemplo 11 ele está nos dizendo o seguinte, né? O terceiro e o sétimo termos de uma PG valem, respectivamente, 10 e 18. Determine o quinto. Então, olha como é que a gente vai fazer aqui para a gente entender esse exemplo. Eu vou pegar o terceiro termo, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Vou começar a montar assim, tá? Então, vou colocar o A5 bem aqui, diferenciado. Aqui as 4 e o A6. Então, olha, neste ponto aqui, para aplicar a propriedade 1, neste ponto aqui, ó, como eu comecei do A3, né? Então, aqui seriam os extremos, ó. Esse aqui seria os extremos. E um termo aqui que distante, mesma distância dos extremos, esse aqui, por exemplo, né? Então, esse aqui, ó, esse aqui tem a mesma distância para esse e tem a mesma distância para esse. Então, eu sei que se eu pegar 5 mais 5, que é do A5, é igual a 7 mais 3, que é 10. Né? Olha, aqui também, esse termo aqui, que é equidistante, né? 6 mais 4 dá 10, né? 7 mais 3 também dá 10. Mas como eu quero encontrar o A5, então a gente vai fazer isso. Então, pela propriedade 1, o A5 vezes o A5 é igual ao A3 vezes o A7. Mas ele deu o terceiro termo, que é 10, e o sétimo, que é 18. Então, quando eu fizer essa conta, A5 vezes A5 dá 5 ao quadrado. E quem é o A3? 10. E quem é o A7? 18. Quando faz essa conta, dá 180. Aí, o que a gente precisa fazer? Nós vamos agora tirar essa raiz, né? Então, vai ficar A5, vai ser a raiz de 180. E para a gente saber a raiz de 180, nós vamos fazer a fatoração. Então, quando a gente vai fazer a fatoração por 2,
vai dar 90, por 2 vai dar 45, fazendo a divisão, 45 dá... Opa, vamos colocar assim. 95, 45 vai dar por 5, que vai dar 9, que vai dar por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá... Então, significa que o A5, que é a raiz de 180, é o mesmo que 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, tudo isso na raiz, verdade? Né? Aplicando fatoração aí. E a gente tem uma propriedade de radical, né? Que vai nos dizer que se eu tenho a multiplicação aqui de termos positivos, então eu posso fazer a raiz de cada uma delas. Mas quando eu faço aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso, né, simplificar essas coisas aqui, a mesma coisa no 3, e eu vou ficar com 2 vezes 3 vezes raiz de 5. E isso aqui é 6 raiz de 5, que é exatamente o nosso quinto termo. Tá? Então, a gente vê, agora aqui a gente já deu uma revisada em fatoração, né? Então, é importante esses conceitos básicos aí para a gente revisar. A outra propriedade que a gente tem é o produto de N termos de uma PG. Se uma N aqui é uma PG, progressão geométrica, e Pn é o produto dos N primeiros termos, então vale esta fórmula aqui, ó. O módulo de Pn é a raiz do quê? Da multiplicação de A1 vezes AN elevado à potência N. Então, aqui está a prova disso. A gente não vai se deter aqui, a gente vai se deter exatamente aos exemplos, né? Então, aqui nesse exemplo 12 aqui, você tem esta PG. Para você usar a fórmula, que é determine o produto dos 8 primeiros termos. Então, é isso que você quer, ó. A1 vezes A8 elevado a N na raiz. Então, eu preciso encontrar o A8. O A1 eu já tenho, mas para encontrar o A8, né, eu preciso da razão. Então, a razão, por exemplo, vou pegar 3 dividido por 1, menos 3, né, que vai dar menos 3. Então, quem seria o A8? Né? O A8, né, pelaquela fórmula lá, é o... Viu na aula passada a fórmula, né? AN é igual ao A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Então, o A8 aqui vai ser o A1, que é 1, vezes Q elevado a N8 menos 1. Então, vai ser 1 vezes a razão, que é menos 3, elevado a 7. Então, esse é o valor do A8. Né? E aqui, só para deixar bem mais bonitinho, tá? Ele pegou esse menos, porque olha, todo número com potência ímpar, se esse número aí é negativo, vai ficar negativo. Então, ele só fez colocar esse negativo no menos 1, porque 1 multiplicado por esse número negativo, né, vai dar esse número negativo. Então, ele só fez isso aqui só para ajustar, é uma questão de gosto. Tá? Por quê? Porque agora a gente vai colocar na fórmula do produto. O A1 é 1 vezes... Quem é o A8? É o menos 1 vezes o 3 elevado a 7, só que tudo isso elevado à potência N, que nesse caso o N é 8. Tá? E quando você fizer aqui essa conta, né? Quando você fizer essa conta aqui, ó, esse número aqui, ele vai ser 1 elevado a 8, menos 1 elevado a 8, e 3 a sétima elevado a 8. Tudo isso na raiz. Aí, 1 elevado a 8 é 1, menos 1 elevado a 8 é 1, então isso aqui tudo dá 1, então vai ficar 3 elevado a 7 vezes 8, que é 56. Tudo isso na raiz. Como foi para dar esse 3 elevado a 28? Porque ele pegou, como aqui é 2, né? Então ele pegou e dividiu por 2. Quando ele divide por 2, aqui vai dar 28, ó. Então, ele pode decompor esse número em 28 vezes 2. Aí, aqui,
o autor utilizou propriedade de potência mesmo, né? Potência de potência, ó, que é a multiplicação dos dois. Então, eu posso transformar para isso. E aí, a partir daí, eu cancelo o este com este para dar exatamente 3 elevado a 21. Tá bom? Foi essa continha que ele fez aí, então, para a gente tentar entender. E agora a gente tem a soma dos n primeiro termos de uma PG. Tá? Aqui está a demonstração. A gente vai para o que é o mais importante, que é exatamente o resultado final. Ó. Então, olha aqui, você tem uma PG, tá? A soma, eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Né? Então, eu preciso, né, se eu quisesse, né, eu tinha que montar e fazer a soma, cada termo. Então, aqui a gente já tem essa fórmula aqui para a gente poder minimizar as coisas. Então, a gente precisa do A1 e da razão. A razão, né, você faz o termo posterior dividido pelo termo anterior. Nesse caso, eu peguei o 3 dividido por 1, podia ter pego o 9 dividido por 3. Então, a razão dá 3. Então, o S10, o N nesse caso aqui é 10, ele vai ser o A1, que é 1, vezes o Q, que é 3 elevado a 10, menos 1, sobre o Q, que é 3, menos 1. Então, quando você fizer a conta aqui, vai dar 3 elevado a 10, menos 1, sobre 2. E aí, você vai ter que fazer 3 elevado a 10, né? Então, quando você fizer... Aqui, essa conta eu não vou fazer, mas eu já fiz. Você vai fazer 3 elevado a 10, menos 1, divide por 2, tá? E vai dar, na verdade, 29.524. Na minha conta deu 0,5, tá? Uma casinha decimal. Então, é a aplicação direta da fórmula desse exemplo, tá? E o que ocorre é que, quando você, nessa fórmula aí, quando você tiver essa razão aqui, o módulo dela sendo isso aqui, ou seja, no fundo, você tem a razão entre menos 1 e 1, você vai poder passar passar um limite. O que seria passar um limite? Aí ele dá até um exemplo. Você tem uma sequência aqui. Quando você monta a sequência, olha o que você tem. Olha, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 1.000 e assim por diante. Quando você representa na questão decimal, olha, vai dar 1, vai dar meio, vai dar esse valor, olha, vai dar 0,25, 0,2, 0,16, e quanto maior esse denominador, você vai verificar que isso está, essa fração aqui está se aproximando de zero. Então, a gente fala, né, que à medida que n cresce, ou seja, tendendo ao infinito, o termo AN, o termo geral dessa sequência, vai tender a zero. E a gente escreve desta forma, olha, limite, quando n vai para mais infinito, da sequência 1 sobre n. Isso vai para zero, por essa explicação aqui em cima. Então, quando você tiver no caso da tua soma, né, da PG, soma dos n termos de uma PG, e quando você tiver o Q, a razão, aqui, você pode aplicar naquela fórmula lá o limite, e quando você fizer o limite dessa sequência aqui vai dar zero, por uma análise que vocês vão ver posteriormente, num curso mais avançado, e você vai chegar que esta soma aí, né, o limite desta soma, ele vai ser exatamente esse aqui, ó. Então, o limite daquela soma lá, dos n primeiro termo, né, quando o n vai para mais infinito, vai ser A1, 1 menos Q. Lembrando que isso só vai valer para quando a razão estiver nesse intervalo. Então, o autor nos deu um exemplo aqui. Vamos verificar a razão, né? Vou pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, todo número dividido por 1 dá ele mesmo.
A razão está entre 0 e 1. Então, qual vai ser a soma dos infinitos termos da PG? Exatamente quando o n vai para mais infinito, a gente já tem essa fórmula, é só pegar a soma, a gente chama de S, né? Esse limite aqui se chama de S. S é A1 sobre 1 menos meio. Quem é o A1? É 1. 1 menos meio. Aí você precisa fazer essa conta aqui, né? Tira o MMC, que é 2. 2 vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 é como se aqui tivesse 1, né? Na verdade, 1 menos meio é meio, né? Mas se você quiser pensar em tirar um MC, você pode fazer. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui vai dar 1 dividido por meio. E a mesma coisa lá, ó. Divisão de fração por fração. Você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso do meio, né, de 1 sobre 2, é 2 sobre 1. Aí não precisa colocar, né? Isso aqui vai dar 2, tá bom? Que é a resposta aí. Então, pessoal, assim a gente conclui essa parte de progressão geométrica. Agora é resolver os exercícios da lista. Até mais.